Oi, gente! Esse é o terceiro vídeo em que eu estou fazendo a análise dos capítulos do livro Emma. Esse é o vídeo parte 3 e vamos fazer a análise dos capítulos 17 e 18 do volume 1 e dos capítulos 1 ao 7 do volume 2 do livro Emma. Esse livro é dividido em 3 volumes, cada um contendo mais ou menos uns 18 capítulos. Então vamos lá. No capítulo 17, há uma mudança completa no comportamento do Sr. Elton em relação a Emma, pois ele revela seus sentimentos e falta de graça diante de sua rejeição. Isso tudo fica claro na carta que ele envia ao pai de Emma, e lá não há nenhuma menção a Emma, o que surpreende ela. Em uma reversão de sua maneira de pensar anterior, Emma reconhece a superioridade de Harriet. Ela só fica triste, muito triste com essa desilusão amorosa, mas Emma vê como ela é muito superior à própria Emma, Emma demonstra bondade desinteressada e remorso por sua amiga. Ela reconhece as falhas do Sr. Elton e a situação social que se desenrola. Ela antecipa sua frieza em relação a Harriet e tenta preparar a amiga para as dores do próximo encontro com ele. No capítulo 18, a substituição repetida de Frank de sua presença por cartas continua com um mistério que cerca o personagem, enquanto levanta questões sobre a sinceridade de seus arrependimentos elaboradamente escritos. O que eu acho é que Frank não queria ir visitar o pai, que é o Sr. Weston, e a madrasta, a Sra. Weston, que é amiga da Emma. Ele não queria, não é que ele estava obrigado a ficar com os Churchill, como a Emma pensa. A sensibilidade do Sr. Knightley e Emma permite que eles notem a estranheza da incapacidade de Frank de visitar, mas o Sr. Knightley vem com uma condenação muito maior para o jovem. Ele acredita que o dever de cada homem deve ser cumprido com resolução e vigor. Ele acha que visitar o pai é uma obrigação do Frank. Ele devia fazer isso com vigor. O contra-argumento de Emma revela sua própria dependência feminina da época. Como mulher, ela é restringida pela família e pela educação de maneiras que o Sr. Knightley nunca experimentou e pelas quais tem pouca simpatia. Embora estejamos acostumados com a superioridade de julgamento do Sr. Knightley, aqui a perspectiva de Emma revela uma maior sensibilidade às restrições que outros podem enfrentar. Então, como a Emma acredita que o Frank tem uma restrição de vir ali para o lugar onde eles moram, a própria Emma também tem essas restrições durante toda a vida dela, por ela ser do sexo feminino, Ela tem as restrições por causa da honra dela, Dela não sair sozinha, por exemplo. Coisas que os homens fazem e ela não pode fazer. Então ela entende disso, de restrições, e por isso ela se mostra mais solidária à situação do Frank. Pela primeira vez, o julgamento do Sr. Knightley parece ser mais preconceituoso do que o de Emma. Sua negação de qualquer preconceito e o próprio reconhecimento de Emma sobre ela própria invertem o padrão usual de sua autoconsciência em favor de Emma. No capítulo 1 do volume 2, nós temos a história da Emma indo visitar a senhorita Bates. E lá, embora Emma tenha o bom senso e o coração para saber o que é bom, ela reluta em sacrificar seu próprio prazer pelo bem dos outros. Ela, no entanto, possui um impulso crescente de autocorreção auxiliado pelo Sr. Knightley. Isso porque ela não queria ir visitar a senhorita Bates por considerar a companhia dela enfadonha, muito chata. E a senhorita Bates é considerada pelos críticos uma obra-prima da comédia, uma solteirona tola e fofoqueira. No entanto, há algo lamentável e simpático no confinamento de sua vida, que gira em torno de morar com sua mãe e conversar
sobre seu pequeno conjunto social. Sua habilidade de ser facilmente aplaudida dentro de suas limitações é até admirável. Embora Emma tenha renunciado ao casamento, sua imaginação ainda está ativa em criar romances intrigantes e perceber o mundo através de sua imaginação. Na tagarelice inocente da senhorita Bates, ela consegue ouvir, fabricar uma história de amor oculto. Isso porque ela ouve, a história da senhorita Jane e então ela começa a imaginar, uma história de amor entre ela e o cara, que tá pretendido, a amiga dela, E acabou casando com ela e foi pra Irlanda. Então, entre isso, a Emma começa a imaginar tudo. No capítulo 2, nos é contado melhor a história de Jane. Como órfã, Jane depende das boas graças de outras pessoas. Se ela não tivesse sido acolhida pelo amigo de seu pai, ela teria permanecido na pobreza e na ignorância, comparável à senhorita Bates, e talvez ela tivesse tido um destino semelhante ao de solteirona, um tanto boba, igual a sua tia, Com a educação, ela adquire os talentos e a graça que podem torná-la atraente para o marido, para algum possível pretendente, que ela possa ter. No mínimo, a educação dá a ela a oportunidade de emprego, o que oferece a oportunidade de segurança financeira moderada em uma posição socialmente aceitável. Jane revela sua natureza responsável e pouco pretensiosa, enquanto se prepara para se afastar da caridade de seus tutores, desistindo de sua vida na alta sociedade para abrir seu próprio caminho no mundo. Assim como aconteceu com Frank, conhecemos Jane primeiro por meio das impressões de outras pessoas, e agora que nós estamos conhecendo ela melhor, e nós estávamos acostumados a achar, que ela era uma pessoa um tanto fútil de acordo com a perspectiva de Emma. E a gente vê que essa perspectiva dela é influenciada pela vaidade e fantasia, enquanto a perspectiva do Sr. Knightley é sensível e exigente. As observações do Sr. Knightley colocam Jane, outra jovem comparativamente talentosa e admirada, como contraponto ou rival de Emma. Emma é um trabalho constante em andamento, enquanto tenta avaliar Jane de forma justa. No entanto, mesmo depois de admirar generosamente Jane em seu primeiro reencontro, ela cai irresistivelmente nos mesmos julgamentos mesquinhos e preconceituosos contra Jane. Os motivos de antipatia de Emma permanecem superficiais e motivados por sua própria fantasia, já que o maior defeito de Jane é sua reserva e a admiração que ela atrai dos outros. No capítulo 3, o desafio constante do Sr. Knightley ao caráter de Emma revela seu interesse atento em seu desenvolvimento. Ele quer saber, se a Jane é ainda odiada pela Emma, ou se a Emma já tirou essa barreira, que ela tem como preconceito contra a Jane. No entanto, apesar de suas críticas a Emma, ele acredita fielmente em sua bondade e melhora. Apesar do dano que Emma inadvertidamente fez a Harriet, ela possui um sentimento e preocupação reais pelo bem-estar de sua amiga e tenta ser ativa em sua proteção. Então ela acha que a senhorita Bates vai acabar contando, para Harriet no meio do caminho que o Sr. Elton acabou se casando, Na verdade, ele está noivo, ele está quase se casando. Então ela teme pelos sentimentos da amiga. Apesar de sua fraqueza e dependência de Emma, a Harriet tem um coração grato e humilde que reconhece a bondade do Sr. Martin e das suas irmãs, e ela se sente infeliz por ter feito mal a eles. Ela é rápida em admirar os méritos dos outros sem nenhum senso próprio inflado. O bom senso de Emma reconhece a notável bondade dos Martins, mas ela não consegue superar sua avaliação esnobe de sua indignidade devido à classe. Então ela fala nesse capítulo,
que os Martins têm que se lamentar mesmo por ter perdido a Harriet. Então ela continua achando que os Martins estão numa classe inferior, que eles são piores, né, do que a Harriet. E não é bem assim, né? Ela devia reconhecer como sua própria amiga o quão bom eles são, né, por ter perdoado a Harriet, por ter recusado, né, ter sido muito snob, mas isso tudo devido a Emma. A Emma manipula facilmente a maleável Harriet, cujas mudanças de atenção revelam uma falta de convicção em seu coração. No entanto, a excessiva autoconfiança de Emma revela que a convicção, especialmente quando é mal colocada, pode ser um mal ainda maior, já que ela inadvertidamente prejudica a amiga que professa proteger. No capítulo 4, o orgulho do Sr. Elton é evidente quando ele substitui rapidamente a afeição que sentia por Emma e agora é para a senhorita Augusta Hawkins. Sua vanglória neste segundo sucesso rápido revela seu sentimento superficial e falta de graça. Então, ele agora volta todas as suas atenções para a senhorita Hawkins, né? A pretendida dele, com quem ele vai se casar. E a Emma fica surpresa com isso. Ironicamente, muito do esnobismo que Emma considera desagradável e injusto na avaliação do Sr. Elton sobre Harriet se aplica à orgulhosa desvalorização da senhorita Hawkins e dos Martins. Apesar da crença de Emma de que a natureza de Harriet é muito superficial para amar profundamente, Harriet demonstra um apego constante, embora bobo. Emma continua a controlar Harriet, acreditando que seu próprio julgamento é superior ao de sua amiga. No capítulo 5, embora Emma não seja insensível à dor de Harriet e se arrependa de ter ofendido o bondoso Martin, sua convicção da inferioridade social dos Martin a estimula a continuar a proteger Harriet deles. Harriet, por sua vez, é muito fraca para ir contra a orientação de Emma, embora ela tenha o coração mole o suficiente para se sentir infeliz com o caso. Depois que Harriet e Emma foram à casa dos Martins, elas estão voltando e encontram o Sr. e a Sra. Weston, e eles falam da notícia de que o seu filho Frank chegará no dia seguinte. Então, Emma finalmente conhece Frank pessoalmente. E Frank é exatamente o jovem encantador que Emma esperava, embora seus próprios preconceitos sejam conhecidos por levá-la a descobrir que muitos personagens são exatamente o que ela espera e deseja que sejam. É o caso da Jane, né, que ela odeia já a longo prazo, então aquilo que ela espera é exatamente o que ela vê, né, quando conhece Jane. A antipatia, né, que ela sente pela Jane. É muito cedo, no entanto, até mesmo para Emma saber as intenções que estão por trás do charme deste jovem. Por exemplo, a Jane, né, fala que ela é muito reservada. A Emma sempre fala que a Jane é muito reservada. E a Emma tem sempre esse preconceito contra a Jane. Porém, ela não vê isso no Frank. Eu acho que ela está cega, né, por seus preconceitos. Porque quando a Emma elogia a Jane e fala que ela é muito elegante, porque ela estava tentando arrancar um elogio do Frank à Jane. Então, o Frank, ele também fica muito reservado, ele só fala um sim bem discreto. Ele confirma, sim. Então, ele concorda com isso, mas ele não fala muito sobre. Se fosse a Jane falando uma coisa dessas, ela iria arranjar encrenca, digamos assim. Agora, como é o Frank, ela não viu que ele é tão reservado como a Jane, mas ele é, exatamente por causa dos preconceitos da Emma. E dentro do círculo bastante restrito da sociedade de Emma, o casamento está na mente de todos. É talvez o evento ao vivo mais significativo e que prende não apenas a imaginação muito ativa de Emma, mas também a atenção de todos. E por isso que no final do capítulo tá toda hora se falando de casamento, né? E o Sr. Woodhouse, ele não gosta que as pessoas se unam.
Ele acha que isso vai fazer com que as pessoas se distanciem, né? Como foi o caso da senhorita Taylor, que cuidou da Emma e agora virou a senhora Weston, porque se casou com o senhor Weston. No capítulo 6, Emma observa Frank com atenção e a importância que ela dá ao tratamento que ele dispensa à madrasta, a senhora Weston, e à amiga, revela sua lealdade e bom senso, mas isso tudo de acordo com a opinião da Emma. A Emma já tem uma autoestima pelo Frank, mesmo ela tendo acabado de conhecer ele. Frank exibe menos do esnobismo que testemunhamos em Emma, pois não tem nenhum dos escrúpulos dela quanto à mistura das classes sociais na alegria de um baile. Por outro lado, seu desprezo pelo posto, neste caso, também pode ser interpretado como a prioridade que ele dá ao prazer sobre os princípios. Então, nós vimos nesse capítulo que há um local, né, na rua Crown Inn, que é um local reservado a bailes, mas que ninguém faz bailes. E eles perguntam por que a Emma, né, uma senhorita tão influente ali na região, por que ela não faz os bailes? E então a Emma fala, né, que teria que ter uma grande mistura de classes sociais, pois ali na região não tem tantas famílias, né, nobres. E o Frank é o contrário de Emma nesse quesito, porque ele prefere se misturar, ele dá prioridade ao prazer, porque ele quer festejar, ele quer um baile. O relato aberto e bem-humorado de Frank sobre a tagarelice da senhorita Bates é paralelo às observações despreocupadas de Emma sobre a solteirona fofoqueira. Seu desgosto imediato pela compleição de Jane, no entanto, é quase rude, já que mesmo ele reconhece que não se pode rotular educadamente uma senhora de feia. Ele parece compartilhar a mistura de indiferença e antipatia de Emma por Jane, mas a antipatia do Frank é muito estranha, né? Ele fala da pele dela, que ela tem um aspecto um tanto doentio, e a Emma não, ela reconhece que a Jane, ela tem um aspecto de cor na pele, ela é um pouco corada, sim, mas o Frank não, ele está disposto a criticar a Jane a todo custo. Apesar de sua impressão de que não há nada indecoroso entre Jane e o Sr. Dixon, ele parece relutante em contradizer e ansioso para agradar Emma, a cujo julgamento superior ele se submete. A maneira de Emma falar sobre Jane revela orgulho e privilégio em sua riqueza de conhecidos sociais que ela nunca teve que perseverar para alcançar. Então, nessa fala dela, ela foi muito infeliz, né? Ela fala que ela não precisa da amizade da Jane, e mesmo a Jane sendo uma pessoa muito reservada, ela não tem que conquistar essa reserva dela, porque ela já tem amigos suficientes, ela não precisa buscar uma amiga em Jane. A maneira alegre e agradável de Frank, que é muito parecida com a disposição da própria Emma, combinada com a afirmação geral de suas várias opiniões, a leva a sentir uma intimidade e compreensão dele desproporcional ao tempo que passaram juntos. Emma ainda tende a aprovar a maioria das pessoas que concordam com ela. Chegamos ao fim do vídeo. Esse foi o vídeo parte 3 da análise dos capítulos do livro Emma. Em breve eu vou colocar a parte 4. Então, até mais, pessoal!